Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Olá a todos, está começando mais um programa Arquibancada Caipira. Boa noite, Seixas, boa noite, Diego. Boa noite, Marião, boa noite, Seixas. Hoje a gente vai falar de muita coisa e o Seixas vai gerar aí com as manchetes. Hoje a gente vai falar do Paulista, da Série A1, começando os jogos das quartas. Os times já jogaram e a gente vai comentar sobre esses jogos. Depois a gente vai falar um pouco da Série A2, daí a gente vai passar na Série A3 e no final, como a gente tem feito, a gente vai fazer o quadro no baú. Ah, é boa. E vamos falar com o Bragantino, que domingo bateu o Corinthians pelo placar de 3-2 no estádio do Pacaembu. Mesmo jogando fora do Marcelo Stefani, com o mando no Pacaembu, fez um ótimo resultado pro jogo de volta, né, Seixas? Sim, o Bragantino acabou surpreendendo o Corinthians e acabou ganhando o jogo. Hoje o Rodriguinho tava falando que o Corinthians tem que entrar mais atento nesses jogos, porque o time tem sofrido muito em jogos considerados contra times menores, né? Foi o que ele disse. Não que o Bragantino seja um time menor, mas foi o que ele acabou dizendo. E o jogo foi interessante, porque o Bragantino pela primeira vez no campeonato fez 3 gols. O melhor ataque do Bragantino no jogo foi esse. O time novamente usou a estratégia deles de se defender, recua o time até o campo de defesa, fecha o meio da defesa e faz o Corinthians ficar atacando até ele tentar conseguir achar mais espaço que o Corinthians não conseguiu. O Vitinho tá jogando de novo do lado direito. Quem tá ficando no meio agora nesse jogo foi o Danilo Bueno. O Vitinho tá mais do lado direito. Acho que o Veiga pensa que o Vitinho marca melhor do que os jogadores que ele tem de lado. O Vitinho, ele tem jogado mais lá. Não que ele seja a posição que ele veio pra jogar no Braga, mas ele acabou encaixando lá e o Bragantino com ele lá marca melhor. Não acho que ataca melhor também, mas tem marcado melhor. Eu achei o Corinthians muito apagado nessa partida de domingo, né? O que você achou, Diego, do Corinthians? Então, eu achei que o Corinthians foi muito aquém no jogo, mas o Bragantino fez um bom jogo sim, como o Seixas falou. Desde que o Danilo Bueno chegou, o Bragantino tem jogado de forma diferente, o meio-campo tem funcionado. E o Bragantino deu uma certa sorte também com o Evandro se machucando, né? E o Schuster entrou muito bem no time. Então o meio-campo do Bragantino de uns jogos pra cá tem funcionado. E isso resulta em gols e contra o Corinthians fez 3 gols realmente surpreendendo. Pra fazer gol, o Bragantino não chutou de fora da área nesse jogo. Diferente do jogo com o São Caetano, chutou só 3 vezes fora da área e em 8 chutes no time. O time chutou 8 vezes na partida e só 3 de fora da área. Isso é uma coisa que eu acho que falta um pouco no Bragantino. Só tem o Gerley, que quando você assiste os jogos, ele não é sempre titular, porque ele faz um jogo bom, um jogo completamente horrível, mas só ele. Mas ele também muda muito de posição, ele já jogou de lateral esquerdo. E o cara do gol, o primeiro, foi o Peixoto. O Peixoto que finalizou uma vez no jogo e marcou o gol. Agora a média dele é de 3,4 chutes por gol. Mas o Peixoto contra o Corinthians ele não finalizou tanto, mas ele jogou bem, ele ganhava as bolas no alto. Tem uma jogada que ele tabela e lança o... Sim, ele foi inteligente, porque ele não entrava em todas as divididas, porque ele tá voltando de lesão também, mas foi muito bem o Peixoto e o time do Argentino surpreendeu. Quem surpreendeu foi o Ítalo também, né? Que entrou contra o Vitória, ele teve aquela expulsão precoce aí. Muita gente ficou sem entender. Os gols do Bragantino foram assim, teve falhas, por exemplo, no segundo gol do Cássio. Foi muito mal, não fez uma boa partida. O Corinthians ele foi meio apagado no jogo, né? O Corinthians ele tem uma coisa, quando ele cruza muita bola, normalmente é porque o jogo tá difícil. A partida contra o Palmeiras, o time cruzou só 12 bolas. E o time acabou jogando bem e ganhou o jogo tranquilo. Contra o Bragantino, cruzou 27. A única partida que ele tinha cruzado mais bolas foi contra a Ponte Preta, que foi na estreia, um jogo que o Corinthians também perdeu no Pacaembu, que ele cruzou 42 vezes a bola. O time não consegue, tem dificuldade de entrar e cruzar a bola. O Emerson foi um cara que foi muito criticado, só que por outro lado, ele deu 37 toques na bola. Ele foi um dos jogadores que mais trocou passe no Corinthians e não jogou o jogo inteiro. Só que ele errou muito, ele finalizou uma só. O Corinthians errou muito passe durante a partida. Muito passe. Foi não parecia o Corinthians do Carille que a gente costuma ver em jogos do Campeonato Paulista, da Libertadores e até do Brasileirão do ano passado. E há uns jogos, né, que o Corinthians tá mal. Sim, principalmente pela defesa. Tá muito mal, perde muita bola e foi muito assim, apagado o jogo pro Corinthians. O Corinthians saiu mais pra frente, já buscar um gol, depois que tomou o terceiro gol do Bragantino. Que aí um time, você viu durante a partida que o Corinthians começou a dominar a partida. E o Bragantino começou já a ficar um pouco mais fechado, tentar fechar a casa por causa do 3-1. Depois o Bragantino acabou tomando o segundo gol, mas mesmo assim um resultado incrível pro Bragantino, que pode segurar o resultado
na Arena Corinthians e classificar para semifinais. O resultado é ótimo e o Corinthians, o gol do Pedrinho no final do jogo deu uma animada no Corinthians e assustou o Bragantino. Acho que o time do Braga naquele finalzinho de jogo ficou meio que com medo de tomar empate. E o Corinthians aproveitando de chutes de fora da área nesse jogo. Se o Bragantino só chutou 3 fora, o Corinthians só chutou 3 dentro. Das 16 finalizações do Corinthians, só 3 foram dentro. E o gol do Pedrinho foi uma distância de 30 metros do gol. Ele foi muito feliz ali. Ele acertou um chute assim impressionante. Não é muito a característica do Pedrinho finalizar de fora da área. Ele é um jogador novo que vai aos poucos entrando no time. O time que não tem um atacante pode ter ele como titular mais pra frente. O Rodrigo no Santos tem feito isso. O Vinícius Júnior no Flamengo é um tipo de jogador que no Brasil acaba dando certo. Ele pode acabar virando titular. Mas por enquanto o Corinthians tem sofrido mesmo com o Emerson e com o Rodrigo. E sobre o primeiro gol do Corinthians, o que vocês acham? Foi falta? Não foi? Muita gente fala que foi falta. Olha, foi falta. O lance do Romero é o seguinte, ele interfere na atuação do Alex Alves dentro da pequena área. E a regra na verdade, é clara com isso. O jogador não pode atrapalhar o goleiro, nem ter um choque dentro da pequena área. Eu acho que o Alex também podia prestar mais atenção no lance. Eu achei que o Alex foi um pouco ingênuo, né? Ele assim como ele foi no jogo contra o Vitória. Naquele lance do Guilherme. Mas eu acho que assim, o gol você pode até questionar se é regular, mas ele podia estar mais esperto no lance e evitar aquela bola que era defensável. Vamos falar também dos outros jogos da Série A1. Né? O São Paulo foi a São Caetano no Atlético Campanella e perdeu pro São Caetano. Né? Mais uma derrota pro São Paulo. E o São Paulo agora, hoje, tenta reverter esse resultado no Morumbi, né? O Aguirre foi interessante, porque o Aguirre usou o trio Diego Souza, Nenê e Cueva para começar o jogo. Assim, talvez, ele por ter chego agora, acho que ele vai pensar nas alternativas que ele pode usar de time. Acho que ele vai escalar os times, se não der certo ele vai mudar. Eu acho que ele não vai olhar o que o Dorival fez e a partir disso criar uma nova coisa. Acho que ele vai trazer as ideias dele, mas isso pode ser um risco. O que eu não gostei, achei muito estranho, é você poupar um jogador que vem bem, que tem uma sequência boa como o Márcio Guilherme, num jogo de quartas de final, né? O lance estranho do São Paulo foi ter jogado com um time titular, um jogo que já estava praticamente encaminhado, que foi o do CRB em Alagoas, e jogar contra o São Caetano, por exemplo, com o Nenê, o Cueva e o Diego Souza de titular, cara. Isso foi muito estranho, entendeu? Porque eram jogadores que não vinham atuando como titular e você tem um jogo contra o CRB que você já tá praticamente classificado. Podia poupar um jogo pra poupar os jogadores titulares e testar esses jogadores, né? O Diego Souza, o Nenê. Daí você testa os caras em um jogo de quartas de final e o time realmente não se encontrou em campo. Vamos ver agora. E o São Caetano, só pra terminar aqui, o São Caetano é um time que cresceu muito no campeonato depois que o Pintato chegou. E o gol, se você analisar, é muito parecido com o gol que o São Caetano faz no Palmeiras. O Chiquinho aparece na segunda trave pra fechar o cruzamento. É uma bola que era meio que assim, manjada, e o São Paulo devia estar de olho nesse tipo de jogada também. Eu ia falar assim, vamos ver como que vai seguir o trabalho do Aguirre, né, cara? Porque assim, eu acho que ele é um bom técnico, ele tem resultados fantásticos aí. Penharol 2011, a Libertadores, o Internacional. Só que não dão sequência, né? O futebol brasileiro não dá sequência para trabalhos assim a longo prazo. E o jeito de montar os times do Aguirre é diferente do Dorival. Ele vai ter outras ideias. Os times dele normalmente são times que defendem mais e contra-atacam, que é o contrário do que o Dorival costuma fazer. Então... E não dá pra julgar o trabalho do cara em uma partida, né? No jogo de estreia. Vamos falar dos outros resultados da Série A1. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino. O Palmeiras tem uma coisa interessante. O Palmeiras ganhou fácil, todo mundo falando, não, que o Palmeiras ganhou bem. Só que o Jailson jogou bem. O Jailson fez umas boas defesas. Então, assim, não é um Palmeiras que tá totalmente tranquilo. As bolas paradas, o Palmeiras precisa tomar um cuidado. O Roger é um cara que acabou saindo do Grêmio por causa das bolas paradas. Aquele 3-0 contra o Rosário Central em 2016, que acabou derrubando o Roger no Grêmio, foi na bola parada, foi na bola aérea, e ele tem que tomar cuidado com esse tipo de jogada que o Palmeiras tem sofrido muito. O Jailson, que não vai jogar os próximos jogos, porque ele foi suspenso agora, por causa do lance do Corinthians, tem sido o destaque do Palmeiras. Só vou falar do resultado. O Palmeiras bateu o Novo Horizontino por 3-0. Sim. E o outro jogo no estádio Santa Cruz, o Botafogo empatou em 0-0 contra o Santos. Pode falar, Diego. E o que eu ia falar, você falou que o Jailson não vai estar, o Borja também não vai estar, caso passe para semifinais, né? E o Palmeiras joga amanhã
provavelmente para ganhar, aliás, de ter ganhado por 3-0 o primeiro jogo, porque se ganhar, tem a vantagem de fazer 34 pontos e jogar a decisão na sua casa. Se bem final, que o Corinthians perdeu, né? Então a chance do Corinthians passar o Palmeiras é menor. Muito pouco. Correto. Vamos falar de troféu do interior? Porque o jogo do Santos... foi um desastre, né? O troféu do interior tiveram 3 jogos na última rodada, né? O Mirassol bateu por 3-1 Red Bull Brasil. O São Bento em casa perdeu para o Ituano por 2-1. E a Ferroviária de Araraquara perdeu pelo placar de 2-0 em casa contra a Ponte Preta. A Ponte fazendo 2 gols pela primeira vez no ano. Primeira vez no ano e ganhando com um time meio diferente. O time da Ponte foi um time que não costumava jogar, o time jogou fora de casa e acabou ganhando. É um time que foi muito instável na primeira fase do Campeonato Paulista e agora tá com ar assim de favorito no troféu do interior, né? O que você acha, Diego? Eu acho que sim. A Ponte Preta começou o Campeonato Paulista numa expectativa grande, conseguiu a vitória contra o Corinthians, né? Na Arena Corinthians, e depois deu uma decaída boa, né? Porque teve aquele lance da dispensa, né? Dos jogadores, do Aranha, de jogadores conceituados. Eu acho que isso mexeu um pouco com o elenco. Mas agora pro troféu do interior é o time que tem É o clube que tem o melhor time, né? Até porque o São Bento, que parecia ser o time mais forte, perdeu outra, então... Perdeu a segunda do Ituano, né, no campeonato. Perdeu na primeira fase e agora tá perdendo no... mas o São Bento eu acho que não fez uma má campanha no Paulista. Não, um time do interior, era um dos melhores, né? E que deu azar, porque o Novo Horizontino também foi muito bem. Ele pegou um grupo muito, muito parelhado. E tem uma coisa que o técnico do São Bento estava falando, o time teve 14 ou 15 jogadores lesionados nos últimos meses. É um time que sofreu muito com lesão. E o Rodrigo Viana, o goleiro, tem sido destaque desde o começo do campeonato também. É uma coisa... O Bragantino ele foi muito bem. Também tem algumas peças que são muito boas, né? Você pega o Marcelo Cordeiro jogando na lateral esquerda. Eu não sei quantos anos ele tem, mas a gente já conhece ele há bastante tempo. O Cordeiro é fantástico. Como lateral, ele joga extremamente bem. Cabe em qualquer clube, eu acho. É o capitão do time do São Bento, né? Sim. Ele que teve aquela passagem histórica na Portuguesa, na época da Barcelusa, campeão brasileiro da Série B de 2011. É um elenco bom o São Bento. Tem o Celcinho ainda, também aquela revelação da Portuguesa de 2005. O Lucas Crispim também, que começou muito bem no Santos. O São Bento tem um bom time também, eu acho que é um dos favoritos, assim como a Ponte Preta aí no Troféu do Interior. Vamos falar do dia 2? No último sábado, o Nacional enfrentou o 15 de Piracicaba no estádio Nicolas Lyon e o placar ficou em 2-2, né? O Nacional abriu o placar com o Bruno Nunes aos 22 do primeiro tempo, aos 35 de pênalti, o André Gustavo Cunha empatou para o 15 de Piracicaba, aquele mesmo que jogou no Fortaleza, no Palmeiras. E aos 43 o Nacional voltou à frente no placar com o gol do Bruno Xavier. E aos 57 o Vinícius Simon empatou de cabeça a partida. O placar ficou 2-2 aí nesse jogo que entre Nacional e 15, os dois que brigam aí pelo G4, né? A briga tá bem grande pelos times do Sertãozinho, também tá brigando. O único time que tá garantido é o Guarani. O Guarani que ganhou outra vez, ganhou de 4-1 da Penapolense. E agora tá tranquilo porque ele já tá garantido. O time do Humberto Loser, que não é nenhum perdedor, só o nome dele que é um pouquinho diferente aí. Mas o time tá indo bem. Ele estreando como técnico na carreira, né? Nunca tinha treinado nenhum time. Tem um bom trabalho no Guarani. O Guarani tem como destaque o Bruno Mendes, que tem 8 gols, é o vice-artilheiro do campeonato. Bruno Mendes é aquele que jogava no Botafogo? É aquele mesmo. Isso mesmo. Nossa, jogou na seleção de base, né? Ele mesmo. Ele tem jogado lá. E o jogo teve o maior público do Guarani no ano, que teve 9 mil. 9 mil pessoas. Vale lembrar que na última rodada, no domingo, teve também o confronto entre Portuguesa e Clube Atlético Juventus. O placar ficou em 0-0. Na real, o placar assim serviu bem para os dois equipes que somaram um ponto, né, para cada lado. Você acha que os dois times entraram para empatar? Olha, não sei. Tinha essa não sei, acho que falar assim é meio polêmico, rumor, mas assim, né? Tinha rumor que podia acontecer isso, porque os dois iam somar pontos, né, na partida. O pessoal tava reclamando muito do calor, que não deu para jogar, mas a partida não aconteceu nada, né? Foi um jogo apático, cara, foi um jogo apático dos dois lados. No começo de jogo, tiveram várias oportunidades da Portuguesa, a gente até brincou durante o jogo lá no Canindé que se fosse torneio início, a Portuguesa já estava goleando, porque teve uns 5 escanteios nos primeiros 10 minutos de jogo para a Portuguesa. Só isso, e o jogo só deu a Portuguesa. O Juventus finalizou muito pouco na partida.
E ficou aquele jogo assim, a Portuguesa não querendo se arriscar muito na partida pra não perder um jogo, né? Dá pra dizer que foi um jogo muito tenso também, até pelo medo dos times em ser rebaixados? Sim, completamente. Eu acho que a Portuguesa tá muito melhor, assim, a situação dela comparando ao Clube Atlético Juventus. E o Juventus tem que abrir o olho. O próximo jogo é contra a Penapolense em Penápolis. E a última rodada também é um pouco complicada, mesmo jogando em casa. E a Portuguesa também tá numa situação, mesmo com 12 pontos... Joga com o primeiro e contra o segundo, né? Sim, a Portuguesa vai jogar contra o Guarani amanhã, né? Às 4 horas. E depois com o Sertãozinho. Às 4 horas não, às 19h30, né? No Canindé, nessa quarta-feira. Vamos falar um pouco sobre a tabela da Série A2. Quem lidera é o Guarani com 28 pontos. O São Bernardo Futebol Clube está em segundo com 26. Em terceiro, o Sertãozinho com 24. E na quarta colocação, fechando o G4, o Nacional com 22 pontos. Em quinto, com o mesmo número de pontos que vem o 15 de Piracicaba. Em sexto, com 21, está o Oeste. Em sétimo, o Rio Claro, com 19 pontos. Em oitavo, com a mesma pontuação, a Votuporanguense. E na nona colocação, também a Penapolense. Em décimo, com 18, o Taubaté. Em 11º, a Inter de Limeira, com 17. Logo, na 12ª colocação, vem a Portuguesa, com 12 pontos. Na 13ª colocação, o Juventus, com 10. Na 14ª, com o mesmo ponto, o Audax, também com 10. E na zona de rebaixamento, o Batatais com 9 pontos e o Água Santa com 8 pontos. Faltam 2 rodadas e tem muita emoção aí, mesmo no G4 e também no Z2, né, cara? Pra ver quem vai ser rebaixado e quais são os clubes que vão se classificar aí, as últimas 3 vagas pro G4, né? Até o final de semana tá tudo decidido. Na 3 o Atibaia venceu mais uma, batendo o Taboão da Serra por 2-1, né, em Indaiatuba. Os gols do Atibaia foram do Franklin e do Jackson Borges, e do gol do Taboão da Serra foi feito pelo Caio Vieira. Com quantos minutos saiu o segundo gol do Atibaia? Faltando 15 minutos pra terminar o jogo, o Atibaia sempre fazendo gol, né? Eu fiz uma conta, nos 30 gols do time no campeonato, 15 gols foram nos últimos 15 minutos de jogo. Ou seja, metade dos gols do time em todo o campeonato são nos últimos 15 minutos. Só nesses 15 minutos o time ganhou 14 pontos. Se não tivesse esses 14 pontos, seria o 12º na tabela e não o segundo. É um time que faz muito gol no final do jogo, cara. E impressionante assim, sempre, dependendo da situação, sempre tá perdendo o jogo e faz 2 gols, como por exemplo no caso contra a Matonense, que praticamente ganhou o jogo nos acréscimos. O mais absurdo é o jogo contra o Mogi. Foi, o do Mogi. Perdia de 3-1 até a parte final do jogo. O jogo do Mogi foi inacreditável em Itapira. E marcou 3 gols, faltando, 4, 5 minutos pra acabar o jogo e virou a partida. Impressionante. Com o time que gosta de emoção. Com esse resultado, o Atibaia permanece na vice-liderança, né? Só atrás da Portuguesa Santista, que está com 38 pontos. O Atibaia com 37. Os dois times classificados da tabela. O Atibaia joga nessa próxima quarta-feira, em Indaiatuba, às 15 horas, contra a União Agrícola Barbarense. Vou passar um pouco da tabela da Série A3. A Portuguesa Santista lidera. Em segundo vem o Atibaia. Em terceiro, o Capivariano. Em quarto, o Barretos. Em quinto, o Desportivo Brasil. Em sexto, vem o Noroeste de Bauru. Em sétimo, São Carlos, e fechando a tabela do G8, vem o Esporte Clube São Bernardo, né? Vamos falar da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento da Série A3 está em 15º o Marília, com 16 pontos. União Agrícola Barbarense vem em 16º, com 16 também. Na 17ª colocação vem o Rio Branco, com 14. Na 18ª, o Matonense, com 11 pontos. Já a situação muito difícil para o Matonense. Em 19º, o Mantiqueira já rebaixado. E na última colocação, o Mogi Mirim com 7 também já rebaixado, né? Bom, continuando com o programa, agora a gente vai falar dos aniversariantes, como a gente já fez no último podcast. Então, Marão, fala aí dos aniversariantes. Hoje é aniversário do Lausanne Paulista, né? Futebol Clube. Um clube que já jogou a primeira divisão de amadores da Federação Paulista em 1945, 47, jogou a segunda em 46. É um clube bem tradicional da Zona Norte de São Paulo, que faz aniversário aí no dia de hoje, dia 20 de março, né? E falar de estádio, né? No dia 20 de março de 2004,
foi inaugurado o Estádio Municipal Passos das Emas, a casa do Luverdense Esporte Clube. Esses são os aniversariantes do dia aí. Beleza, agora a gente vai pro quadro Momento No Baú. do baú. O quadro No Baú de hoje vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro de 1998, precisamente no dia 5 de setembro. Né? O Bragantino naquela data bateu o Corinthians por 1-0 e naquele time do Bragantino tinha no gol o Emerson, Augusto, Nem, que depois foi substituído pelo jogador Caçapa, o Jefferson, Marcinho Rocha, Ronaldo Alfredo, Piá, Marcão, Reinaldo, que depois saiu para a entrada de Emerson Aleixo, Leto, também que saiu para a entrada de Paulinho, e Carlos Zara. O técnico era o Aaron Ferreira. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo tinha Ney no gol, Rodrigo na lateral, que depois entrou o Gilmar Fubá, o Gamarro e o Batata na zaga, o Silvinho, o Vampeta, o Marcelinho Carioca, o Rincon, que foi substituído pelo Didi, o Amaral, o Edilson, o Diney entrou no lugar do Edilson e o Mirandinha. Esse time do Corinthians acabou sendo campeão brasileiro no final do ano. O time no começo deu algumas derrotas, não engrenou legal, mas acabou batendo o Cruzeiro na parte final do campeonato. Marcelinho sendo decisivo na reta decisiva, na reta final, né? E acabou dando o título pro Corinthians. Vale lembrar a grande atuação do ano de 98 pro zagueiro Gamarra, né? Que naquela época era considerado um dos melhores, ou se não, o melhor zagueiro do mundo naquela época, né? Jogou aquela Copa do Mundo com o Paraguai sem fazer uma falta sequer naquele Mundial. E esse time do Corinthians também é recheado de bom jogador, né? Você pega o Rincon é um dos melhores jogadores da história da Colômbia. Marcelinho Carioca, pé de anjo, batia na bola como ninguém. Então, pro Bragantino vencer o Corinthians nesse jogo é completamente histórico. E vale lembrar alguns nomes, né? Por exemplo, do Bragantino, o Piá, que jogou na Ponte, jogou até no Corinthians também. O Marcão, que depois foi jogar no Fluminense, jogou nos anos 2000 pelo Fluminense. E quem era o técnico do Corinthians naquela partida? Era o Lucha, o professor. O professor. E o Edilson, no ano anterior, em 97, ele estreou no jogo contra o Bragantino. No Morumbi, ele estreou contra o Bragantino. Verdade, é o mando do Corinthians. Isso mesmo. E fala aí um pouco da narração dessa partida que a gente vai passar agora no baú. Bom, a narração foi do Antônio Carlos Gomes na TV Bragança, jogo que foi lá no Marcelo Stefani, como vocês já falaram, então vamos acompanhar aí a narração de Antônio Carlos Gomes. Já está autorizado o pé esquerdo, cruzamento na grande área. Subiu o Gamarra para passar o perigo, Leto de cabeça mais atrás, tem Ronaldo Alfredo. Ronaldo. Invertida de bola outra vez com o Leto. Tá aí o Zara. O Zara e o Leto muito próximos um do outro. Leto, Zara, pé direito, desvio, cruzamento na grande área. Toque de cabeça do Zara. Tudo saiu certinho para o Bragantino, a jogada no segundo pau. Time do Bragantino, o jogo ficou com o pé direito, o cruzamento na grande área, Reinaldo de cabeça de novo lá em cima, fica tranquilo com Gamarra. Um jogo bom, roubada de bola, ficou no chão. Achei que forçou também o Marquinhos. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre falo, não é de agora. O melhor jogador do Bragantino é Augusto. Olha a roubada de bola lenta agora. Tem Renato sozinho, levou para um que entra agora, Zara. Levou pela linha de fundo. No desvio, escanteio. 15 minutos, Carlos Zara quase faz 2-0. O Braga cresceu demais, toma conta da partida.
Precisa tomar cuidado nos contra-ataques agora, com a jogada extraordinária de contra-ataque com Léo. O Bragantino 0 para o Corinthians. Foi a possibilidade do Corinthians aqui em Bragança. Ele inverteu o defesa do outro lado. São as emoções do Campeonato Brasileiro de 1998. Lançamento lá na frente, tome pressão. Subiu Jefferson para passar. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Vitória, enfim, o tabu foi quebrado em Bragança. Juarez 1-0 e tchau, invencibilidade do Timão. Eu fiz questão de falar no início da partida que o Bragantino iria acabar com o tabu hoje. Por isso não fale depois que eu falei depois do jogo. Acabamos com a invencibilidade do Corinthians, merecido 1-0, né? E o torcedor aplaude o time do Bragantino. Continua o tabu do Vanderlei jamais ganhar aqui em Bragança Paulista. O Bragantino sempre ganhou de Vanderlei Luxemburgo, com o Flamengo, com o Palmeiras, com quem quer que seja. Quebrou o tabu, o Braga ganha o primeiro jogo aqui em Bragança e nada mais gostoso do que ganhar do Corinthians. Com gol de Reinaldo aos 13 minutos, placar final 1 para o Bragantino, 0 para o Corinthians. O torcedor corintiano vai embora triste. Acabou a invencibilidade aqui em Bragança Paulista. O Bragantino venceu bem, jogou certinho e venceu pelo placar de 1-0. Tudo certinho, tudo perfeito. Juarez, um grande abraço. No meio de semana tem mais, tem Bragantino e São Paulo. E que jogão nós fizemos. Vamos encerrando agora mais um programa, Arquibancada Caipira. E tem algumas palavras aí, Seixas? Agradecer a todo mundo, o Mauro que tá sempre aqui com a gente na técnica, todo mundo que tá curtindo, compartilhando as pessoas. A gente também tá no Facebook, no YouTube que você deve estar ouvindo, então se você tá ouvindo, curte a gente, dá um like. Tem um Gmail embaixo com contato. Na descrição, às vezes, a gente coloca alguns contatos, algumas coisas que podem aprofundar mais alguma matéria ou outra que a gente tem escrito para completar o podcast, né? E a gente também tá na página do Correio de Atibaia. Isso aí. Então é isso, a gente tá encerrando aqui mais um Arquibancada Caipira e fique atento e se liga aí no próximo vídeo que a gente vai soltar, o nosso próximo podcast. E é isso, um abraço a todos. Um abraço a todos, Você valeu! ouviu o podcast Arquibancada Caipira. Abraço.